Nesta aula, vamos continuar o estudo das limitações constitucionais ao poder de tributar. Estamos estudando as imunidades fiscais do artigo 150, inciso 6º, e vimos a imunidade fiscal subjetiva, as imunidades fiscais subjetivas, do inciso 6º, alíneas B e C, tempos de qualquer culto, partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Vimos detalhes, mas agora vamos estudar o arcabouço jurisprudencial. Lembrando que o parágrafo 4º do artigo 150 determina que essa imunidade fiscal, essas pessoas jurídicas, só serão imunes se estiverem praticando suas finalidades essenciais. E fim de papo. Muito bem. E nós vamos ver agora que o arcabouço jurisprudencial é um pouquinho diferente do que a Constituição determina. Então, vamos ver uma decisão importante. Primeiro, antes de olharmos a decisão do STF, deixa eu contar a história qual foi. Um hospital em São Paulo, que é a Beneficência Portuguesa, tem um pátio enorme em volta. Aquela briga, a gente chegando, sobrevoando, chegando em São Paulo, a gente vê carro em tudo que é lugar, aquela confusão, e aquele clarão em volta da Beneficência Portuguesa, aquele pátio enorme. Os administradores resolveram explorar estacionamento ali, naquele pátio, para conseguir receita, evidentemente, em prol da instituição. E assim o fizeram. Mas não é finalidade essencial dos estatutos da Beneficência Portuguesa explorar estacionamento. Diante disso, o município de São Paulo entrou com a cobrança do ISS, porque a imunidade é só para as finalidades essenciais. O hospital recorreu e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a exigência, alegando que não se estava diante de uma finalidade essencial e que o parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição determina que é só para as finalidades essenciais. Mas houve um recurso ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando que é irrelevante não ser finalidade essencial. Se os recursos forem aplicados na manutenção dos objetivos institucionais, continua imune ao ISS. Portanto, vejam que o Supremo decide contra o texto da Constituição. E, infelizmente, isso é muito comum. Eu digo infelizmente para efeito de prova, né? Porque aí o candidato fica positivo, mas eu respondo de acordo com a Constituição, que diz que é só para as finalidades essenciais, ou de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Já falei sobre isso. Quando houver esse conflito em prova, vamos sempre marcar de acordo com o arcabouço jurisprudencial, salvo se o examinador expressamente determinar que você o desconsidere, o arcabouço jurisprudencial. Certo? Então vamos lá. Vamos ver essa decisão importante do Supremo Tribunal Federal. A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos, artigo 150, inciso 6º, a linha C, abrange inclusive os serviços que não se enquadrem em suas atividades específicas. A turma, portanto, do Supremo reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que sujeitara à incidência do ISS o serviço de estacionamento de veículos prestado no hospital em seu pátio interno. Considerou-se irrelevante o argumento acolhido pelo acórdão recorrido de que não se estaria diante de uma atividade típica de um hospital. Ora, vejam a importância dessa decisão do STF. Então, sempre que as pessoas jurídicas citadas na linha C, partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, e vejam que a decisão do STF não diz respeito aos tempos de qualquer culto, só das pessoas jurídicas citadas na linha C, porque tempos de qualquer culto é na linha B. Então, de acordo com essa posição do STF, mesmo que não seja finalidade essencial, mas se os recursos forem aplicados integralmente no país, na manutenção de seus objetivos institucionais, que são as exigências do artigo 14 que nós já vimos, do CTN para gozo da imunidade, então é mantida a imunidade. E volto a insistir, eu tenho que ser chato,
sempre vamos marcar de acordo com a jurisprudência, salvo se o examinador determinar expressamente que você não a considere. Muito bem. Existe mais um detalhe ainda. Quando as pessoas jurídicas, também citadas na linha C, partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, quando elas estiverem alugando o imóvel delas, elas estão competindo com a iniciativa privada. E não está nos seus estatutos alugar imóvel com finalidade essencial. Então, haveria a perda da imunidade baseado no parágrafo 4º do artigo 150. Mas também não é esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver essa posição importante? Súmula 724 do Supremo Tribunal Federal. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. Este é o grande detalhe. Então, esta é a súmula 724. Cuidado que, novamente, não diz respeito aos tempos de qualquer culto, somente as pessoas jurídicas citadas na linha C. Partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Então, vejam a importância desse arcabouço jurisprudencial, porque se você não o conhecer, vai marcar errado na prova, porque vai seguir a literalidade do texto constitucional. Então eu vou fazer uma análise de toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem que fazer nada disso. Todas as jurisprudências importantes vocês vão ter aqui comigo. Então não quero ninguém saindo procurando jurisprudência e por aí afora. Falando nisso, volto a insistir que todos esses slides estão disponíveis, esses slides que eu apresento as aulas, no site www.professorclaudioborba.com.br www.professorclaudioborba.com.br em material complementar. Estão todas essas aulas aí. Então é importante que você, se quiser baixar os slides para acompanhar, às vezes fazer as anotações do que eu faço, pode até baixar antecipadamente, todas as pastas estão lá em www.professorclaudioborba.com.br em material complementar. Certo? Muito bem. Mas existe um outro detalhe. Entidades fechadas de previdência social privada. O que é isso? Previdência do Banco do Brasil, Previdência da Caixa Econômica, entidades fechadas de previdência social privada. Essas entidades fechadas, elas têm uma característica. Podem ter uma característica: cobrar ou não cobrar contribuições de seus filiados. Aí você vai dizer assim, mas como que uma entidade fechada de previdência social privada pode ser sustentada se não cobrar contribuições dos seus filiados? Vai ser sustentada totalmente pela mantenedora. Agora, como isso é feito não diz respeito a nós, não interessa para nós, em outras palavras. O que interessa é saber a súmula 730 do Supremo Tribunal Federal, que determina que estas entidades fechadas de previdência social privada gozarão da imunidade também, desde que não cobrem contribuições dos seus filiados, sejam totalmente sustentados pela mantenedora. Não nos interessa aqui saber como isso pode acontecer. Certo? Então vamos conhecer a súmula 730. A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos, pelo artigo 150, inciso 6º, a linha C, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuições dos seus filiados. Muito bem. Então, esta é a posição do Supremo Tribunal Federal com relação a essas instituições, entidades fechadas de previdência social
privada. Súmula muito explorada em provas, seja qual for o concurso para a área tributária, área jurídica, área fiscal, tribunais e outras áreas nas quais caem o conteúdo, faz parte do conteúdo do nosso direito tributário. Certo? Muito bem. Há ainda uma outra posição importante com relação a essa imunidade subjetiva. Também uma posição do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. A gráfica que, mantida por instituição de assistência social, presta serviço a terceiros, está sujeita ao pagamento do ISS. Ainda mais, é lógico, quando a própria instituição de assistência social paga pelo serviço que a gráfica lhe presta. Essa é uma posição do STJ, mas muito importante. Ou seja, se essa instituição de assistência social tem uma gráfica e essa gráfica vai pagar ISS. Certo? Muito importante também essa posição. Muito bem. Antes de olharmos a nossa imunidade fiscal objetiva, que é a última imunidade, eu quero fazer um comentário importante aqui, fazendo um link com uma outra imunidade que nós já estudamos em aulas anteriores. Nós estamos vendo agora que essa imunidade fiscal subjetiva diz respeito a tempos de qualquer culto, partidos políticos, etc., até instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, e diz respeito a impostos sobre patrimônio, renda ou serviço. Certo? Mas nós vimos uma imunidade também no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, que determina que não haverá incidência de contribuições para a Seguridade Social cobradas de instituições beneficentes de assistência social sem fins lucrativos. Então, essas entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos, elas, além da imunidade que nós estamos nos referindo de imposto sobre patrimônio, renda ou serviço, elas também têm a imunidade para contribuições para a Seguridade Social. Diante dessa lembrança do artigo 195, parágrafo 7º, já estudado por nós em aulas anteriores, vamos dar uma olhadinha nesse quadro para fechar essa questão dessa imunidade. Nós vamos colocar aqui empresas públicas e sociedade de economia mista e nas colunas impostos sobre patrimônio, renda e serviço, se poderão ser cobrados, contribuições para a Seguridade Social e taxas e contribuições de melhoria. Ora, no caso das empresas públicas e da sociedade de economia mista, de qualquer maneira pode ser cobrado tanto o imposto sobre patrimônio, renda ou serviço, contribuições para a Seguridade Social, taxas e contribuições de melhoria, porque não há imunidade. Sempre chamando a atenção que no caso das empresas públicas, se estas estiverem prestando serviço público, nós sabemos que o Supremo estende a imunidade para elas. Caso contrário, se estiverem desenvolvendo atividades econômicas, não tem imunidade, é isso que nós estamos considerando aqui, portanto, podem ser cobrados todos os tributos. Em seguida, nós temos autarquias e fundações. Não podem ser cobrados imposto sobre patrimônio, renda ou serviço, é lógico, que diz respeito às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes, mas podem ser cobradas contribuições para a Seguridade Social e taxas e contribuições de melhoria. Além disso, no caso das entidades beneficentes de assistência social, não podem ser cobrados impostos sobre patrimônio, renda ou serviço, de acordo com o nosso artigo 150, inciso 6º, a linha C. Não podem ser cobradas contribuições para a Seguridade Social, em função do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, mas podem ser cobrados taxas e contribuições de melhoria. Muito bem, então esta é uma situação na qual nós temos nesse quadro, e vamos ver agora um quadro menor, mas com todas essas informações, temos tudo que pode ser cobrado dessas pessoas jurídicas, ou seja, o que há imunidade sobre o que não há imunidade. Vamos ver agora, reunindo esses três quadros que nós olhamos, num quadro único, para a gente ter essa visão geral. Vamos lá.
No caso de empresas públicas, sociedade de economia mista, podem ser cobrados impostos sobre patrimônio e renda do serviço, contribuições para a Seguridade Social, taxas e contribuições de melhoria. No caso das empresas públicas, sabemos se prestarem serviço público, também haveria imunidade. Autarquias e fundações não podem ser cobrados imposto sobre patrimônio e renda do serviço, no que diz respeito às finalidades essenciais ou às delas decorrentes, mas podem ser cobrados contribuições para a Seguridade Social, taxas e contribuições de melhoria. E nas entidades beneficentes de assistência social, não podem ser cobrados impostos sobre patrimônio e renda do serviço, de acordo com o artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição. Não podem ser cobradas contribuições para a Seguridade Social, de acordo com o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, mas podem ser cobradas taxas e contribuições de melhoria, que em quaisquer circunstâncias poderão ser cobrados, portanto, conforme você verifica nesse nosso quadro geral das imunidades. Muito bem. Então, essa aula é importantíssima sobre a imunidade fiscal subjetiva. Até o próximo encontro.